Júlio Nascimento, primeiro falando da parte política, aí Marco Antônio Eberlin é o novo presidente da Macaca. Pois é, né, Batista? Eberlin é um personagem muito polêmico dentro do Moisés Zuccarelli, né? Sempre dividiu a opinião de muita gente, mas sempre também rivalizou com o Sérgio Carnielli, principalmente nos últimos anos. Então, é uma derrota política sofrível aí para o Sérgio Carnielli e um desafio grande para o Eberlin daqui para frente, né? Porque é um dirigente que ficou muito marcado pelo estilo antigo de montar times, de administrar as suas equipes, e ele vai precisar passar por um processo de atualização, de renovação, de reciclagem para conseguir se enquadrar no futebol de hoje. Claro que ele não faz isso sozinho, né? É uma diretoria, uma nova composição, mas ele vai precisar vencer uma porcentagem na torcida que ainda está desconfiada de que é o nome certo, mas ao mesmo tempo tem experiência e vivência no futebol para driblar esses desafios. CH? Olha, eu atentamente observei e assisti o discurso a quem eu desejo boa sorte, ao Eberlin e todos os envolvidos. Acho difícil fazer pior do que estava sendo feito, né? Isso já é uma grande coisa. Eu acho que ele sabe do tamanho da bucha que ele vai pegar, porque fazer futebol sem dinheiro ninguém consegue. Eu também espero que ele tenha um apoio e ideias para que a Ponte consiga arrecadar mais. A Ponte precisa de dinheiro. Sem dinheiro não vai fazer muito mais coisa. E os problemas são tão inúmeros, são tão grandes, né, que ele vai ter que ter um tempo aí, né, o Eberlin, para tomar pé da situação. Eu acho que ele tem ideia, mais ou menos ele tem ideia. Ele não ia entrar numa barca dessa se não soubesse pelo menos de mais da metade dos problemas e se não tivesse um plano de trabalho para resolver. E tem coisa que é imediata, não dá para ficar postergando. É um desafio muito grande. Agora, no discurso, unidade, eu espero que aconteça, eu desejo que aconteça. Mas eu acho um pouco utópico nesse momento, principalmente o que aconteceu há 15 dias aí. Eu estou falando da oposição agora, porque a situação é efetivamente esse grupo acontecer. Vou falar de novo, eu desejo e seria o ideal, mas existe uma distância, né, Batista, do ideal para o possível. Então, unidade política na Ponte, estou pagando para ver. Gleger. Olha, Batista, e assim, primeiro, parabenizar o Eberlin, né? É muito bom poder vê-lo novamente, de volta ao futebol. Eu sempre respeitei muito o trabalho do Marco Eberlin, acho que ele é um cara que conhece de futebol, um cara que tem uma visão, claro, que ficou fora há algum tempo, mas em algumas entrevistas a gente ouvia muito ele falar que ele só estava fora, mas sempre observando, sempre procurando saber, sempre estando se aperfeiçoando. Então, tomara que dê tudo certo. A dificuldade é grande, a dificuldade é imensa, principalmente no aspecto financeiro, né? Mas eu, assim, estou botando fé. Eu acho que o torcedor Ponte Pretano tem que realmente dar um voto de confiança, porque é um cara que gosta da Ponte, é um cara que já fez diversos trabalhos interessantes pelo time da Ponte, trabalhos vitoriosos, é um cara que sempre teve uma visão muito boa, é um cara que tem credibilidade, é um cara que todo mundo respeita no futebol. Então eu espero que ele possa fazer um bom trabalho. E ó, um detalhe, eu estava falando agora na Rádio Bandeirantes, ele precisa acelerar um pouco o processo de montagem e desmontagem desse elenco, né? Se o treinador vai ficar, se o Alarcón vai continuar. Então isso tem que ser feito de imediato, porque o planejamento precisa ser feito e começar a ser feito já na próxima semana, porque o tempo é muito curto para o Campeonato Paulista. E essas medidas têm que ser tomadas urgentemente. E o Marcos sabe disso, porque é um cara, como eu estava dizendo aqui, um cara que conhece futebol e um cara inteligente. Então eu só espero isso. Define se o Gilson vai permanecer, quais os jogadores que não vão renovar, quais os jogadores que sairão, quem serão contratados. Eu acho que isso precisa ser feito de imediato para que a Ponte possa ter um 2022 melhor, né, do que esses últimos anos. Quero dar os parabéns ao Marco Eberlin. Conheço o Marco Eberlin desde o nascedouro dele como dirigente na Associação Atlética Ponte Preta. Fez aí uma dupla interessantíssima com o Sérgio Carnielli, presidente, ele como diretor de futebol. Ficou, inclusive, na primeira divisão. Eles subiram, né? Ele, Marco Eberlin e o Sérgio Carnielli levaram o time da Ponte para a primeira divisão e durante todo o período que o Marco Eberlin esteve lá,
a Ponte esteve na Série A do Campeonato Brasileiro. Conhece muito de futebol. Tivemos grandes embates, porque ele é bom de retórica. E, claro, evidente que é muito bom debater com quem tem profundo conhecimento de futebol. Aliás, o diretor de futebol, o executivo de futebol, que eu não sei se vai ter, terá muita dificuldade, porque é muito complicado tentar discutir o futebol com o Marco Eberlin, que é um profundo conhecedor da matéria, assim como o treinador também. Então, o Eberlin, ele no aspecto de futebol, não tem a menor dúvida de que ele é um profundo conhecedor, então os caminhos da Ponte podem percorrer para o sucesso. Tem a parte administrativa, que aí ele vai ter que se adaptar, né? Um cargo novo para ele. Até então ele foi vice-presidente da Ponte, mas como presidente não tem a experiência. E uma coisa que ele falou aí que me agradou demais, que é o investimento em categorias de base. Sempre que a Ponte teve necessidade, ela recorreu à base. E aí as administrações aí têm olhado para a base assim, mas sem aquele carinho efetivo. Às vezes vende um jogador e não vai nenhuma parte daquele dinheiro para um investimento na base. Isso é muito ruim. Tem que ter um orçamento, a base tem que ter um orçamento. Então, vender um jogador tem que ter uma parte para fazer um investimento. Ele tem a pretensão de fazer um CT lá no Jardim Olinda. Aliás, por falar em base, tem até imagens aqui, o pessoal mandou para a gente, da greve que teve lá no CT de Jaguariúna. Salários estão atrasados há 2 meses, FGTS também não está sendo recolhido e os funcionários da base decidiram entrar em greve. Então já é uma bucha, o Marco Eberlin vai assumir só no dia 1º de janeiro, porque tem 30 dias, o Tiãozinho ainda continua como presidente, o Sebastião Marcanjo, mas já tem uma bucha aí para resolver com relação à base do time da Ponte. Então, olhar com carinho para a base, pensamento da construção de um CT, fazer com que a base seja fortalecida, são planos de meta que me dá bastante otimismo com relação à recuperação das finanças da Macaca, porque é a base que passa pela base a recuperação. E outra coisa que disse também o Marco Eberlin, né? Ele estava dando entrevista coletiva lá e falou, mas eu sou da época de colocar fone. E é verdade. Antigamente era assim, não tinha esse negócio de entrevista coletiva. Colocava o fone, o estúdio participava e era um debate maravilhoso. E ele deu o recado, até citou o Zé Arnaldo lá na entrevista coletiva, porque realmente a paulada era forte e era muito legal. Quem ganhava, claro, eram os ouvintes, né? Era um rádio, era uma comunicação muito diferente. Diferente, né? Demais. Não tem nada mais chato do que entrevista coletiva. Isso é chato mesmo. É, porque você conseguia extrair muita coisa. Hoje você não consegue extrair quase nada. Você tem que responder, você tem que resolver teu problema de conteúdo com uma pergunta, no máximo, às vezes 2, e fica muita coisa sem perguntar. Tomara que ele dê essa canja para todo mundo, né, Batista? De repente ele aceita, vamos colocar o fone legal para o ouvinte e para o torcedor da Ponte. Ele falou que não foge de entrevista, e é verdade, realmente ele não foge de nenhuma entrevista, e ele tem argumentos sólidos para discutir e debater. Valeu, Lupe, um abraço, muito obrigado, hein? Valeu, Batistão, um abraço a todos.